Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, a paz do Senhor aos nossos corações, que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre nossas vidas. Sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, quando farei uma exposição a título de estudo bíblico, como se estivéssemos presencialmente aqui na igreja, de 1 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao verso 13. Na verdade, todo o capítulo. Eu farei a leitura de versículos na medida da exposição. Este é um trecho da carta de Paulo, que se inicia aqui no capítulo 8, verso 1, e vai até o capítulo 11, verso 1. Nesse trecho, ou nesse recorte aqui de 1 Coríntios 8, o apóstolo apresenta alguns conselhos relativos às coisas sacrificadas aos ídolos. O verso 1 fica muito claro sobre isso. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. E aí ele traça alguns princípios. De acordo com o Moody, carnes sacrificadas a ídolos, que a gente acabou de ler no verso 1, eram, na verdade, as sobras dos animais sacrificados aos deuses pagãos. Quer um animal fosse oferecido como sacrifício particular ou público, partes da carne sobravam para o ofertante. Se fosse um sacrifício particular, a carne podia ser usada para um banquete, ao qual, óbvio, eram convidados os amigos, os parentes do ofertante. Se o sacrifício fosse público, a carne que sobrava, depois que os magistrados retiravam a sua parte, de acordo com a lei, podia ser vendida aos mercados para revenda ao povo da terra ou ao povo da cidade. E aí, alguns problemas surgiram. Primeiro, um servo do Senhor Jesus, nascido de novo, podia participar da carne que for oferecida a um falso Deus numa celebração pagã, sabendo esse novo nascido em Cristo dessa situação, que a carne tinha sido oferecida? Segundo, o nascido de novo em Cristo Jesus podia comprar e comer a carne que for oferecida aos ídolos, sabendo que aquela carne vendida fora oferecida, era resto do que, ou que sobrou do que tinha sido oferecido. Terceiro, um cristão que serve a Jesus podia, uma vez convidado à casa de um amigo ou de um parente, comer a carne que for oferecida aos ídolos, sabendo ele desse fato, ou de que a carne tinha sido oferecida? São 3 indagações. E, para responder a elas, a gente precisa olhar para o texto. Primeiro, Paulo apresenta aqui princípios generalizados, porque ele vai trabalhar isso aos poucos, né? Para orientar o crente nesses problemas que eram delicados. Vamos lá. Olhem os versos 4, 5 e 6. O 4 começa assim, No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Vejam, queridos, os pagãos, eles tinham deuses de alto e de baixo nível. Primeira prateleira intermediária, segunda prateleira. Deuses de alto escalão e da ralé, da gentalha. Tinham muitos deuses, muitos senhores. Assim os chamavam. Mas nenhum desses senhores e deuses era o Deus verdadeiro. O Senhor que fez tudo e tem poder sobre tudo e sobre todos. O único Deus, o Pai, significa a divindade como um
único objeto de toda adoração religiosa. E o Senhor Jesus denota a pessoa do Emanuel, do Deus manifestado na carne. Um com o Pai e conosco, o mediador nomeado, o Senhor de tudo, por meio do qual vamos ao Pai. Lembram lá de João? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E por meio do qual, Jesus, né, o Pai nos envia todas as bênçãos pelo poder e pela obra do Espírito Santo. Então nós temos aí a Trindade. Ao recusar toda adoração aos muitos que são chamados deuses e senhores, santos e anjos, nós provamos se realmente vamos a Deus por meio da fé em Jesus. Ele é o único mediador, o único intermediário. Então, quando nós abrimos mão de qualquer tipo de relacionamento com essas entidades angelicais ou terrenas, apresentadas em imagens, em ídolos, quando nós abrimos mão disso e renunciamos isso, nós nos identificamos pela fé em Cristo e vamos a Deus por Cristo. Do verso 7 ao verso 13, Paulo explica algumas coisas. Olhem o verso 8. Ele diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus. A palavra recomendará aqui no grego é a mesma para aproximará. Então a gente pode ler assim, ó. Não é a comida que nos aproximará de Deus. Se ela não aproxima, também não distancia. Óbvio, né? Verso 8 ainda. Pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vejam, aqui Paulo coloca uma situação bastante interessante, que é a liberdade que nós temos. Eu posso comer? Posso. Se eu comer, eu ganho alguma coisa? Não. Se eu não comer, eu perco alguma coisa? Não. Então eu tenho a liberdade de me posicionar sobre o assunto. Versos 9 e 10. O 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade, a liberdade que a gente falou no verso 8, não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Os fracos aqui são aqueles imaturos na fé em Cristo. Por quê? Verso 10. Se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Paulo adverte aqui aos fortes na fé, ou aos amadurecidos na fé em Cristo, tomar cuidado para que a sua liberdade, literalmente, a autoridade ou o exercício do seu direito, não se constitua numa pedra de tropeço para os fracos. É aquela história. Eu tenho liberdade, eu tenho um grau de maturidade na minha fé que me dá a autoridade, a liberdade, o poder de discernir entre as coisas. Mas eu tenho pessoas que são fracas na fé, que não sabem, que não têm esse mesmo discernimento. E aí, se elas me veem próximo a alguém, junto a alguém, à mesa desse alguém, ela pode se confundir e dizer, bom, então eu posso fazer. E não é assim que as coisas funcionam. Verso 11. E assim, por causa do teu saber, eu sei, eu conheço, né? eu tenho o domínio sobre o assunto. Perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Vejam, assim como Cristo amou o irmão fraco a ponto de morrer por ele, o crente maduro na fé em Jesus deve amar esse irmão mais fraco, a ponto de desistir do seu direito de comer certas carnes. É por amor ao irmão mais fraco. Olha o 12. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. A pior das consequências deste assunto é que os crentes fortes, amadurecidos
na fé em Cristo pecam contra os irmãos mais fracos, mas na verdade também pecam contra Cristo, porque os fortes, amadurecidos, fracos e imaturos, todos compõem o corpo de Cristo. Então, quando eu peco contra o irmão, eu peco contra Cristo. E o 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Queridos, nas questões morais, sobre as quais a palavra tem falado, a palavra é suprema. Nas questões moralmente insignificantes, como por exemplo, o comer de carne oferecida a ídolos, a liberdade que eu tenho deve ser regulada pelo amor. Então, por amor à obra, a Cristo, ao meu irmão que é mais fraco na fé, eu não faço isso. Pelo menos 3 coisas precisam ser conservadas em mente. Primeiro, a passagem bíblica, ela não se refere a legalistas desejosos de imporem seus escrúpulos tacanhos sobre os outros. A proibição aqui não é essa. Esses legalistas não são irmãos fracos, mas irmãos teimosos, que desejam se gloriar na sujeição dos outros aos seus caprichos. Eles impõem as coisas por capricho próprio, mas o texto não dá referência a isso e não referenda eles a fazerem isso. Isso é uma tirania. E o cristianismo deve sempre estar em guarda contra essas coisas. Segundo, nota-se neste versículo 13 em particular que a decisão de seguir o caminho do amor compete ao irmão mais forte, não ao fraco. O forte deve se submeter ao apelo do amor voluntariamente. Não porque o fraco o exija. Os legalistas sempre se sujeitam às suas leis, mas por amor a Cristo. Então o legalista é um fraco na fé, sim. Claro, porque ele impõe suas coisas por capricho, porque ele não consegue atingir um grau de maturidade na fé e na vida cristã. Terceiro e último, é significativo que Paulo, ao tratar da carne sacrificada aos ídolos aqui, apela aos conceitos espirituais mais sublimes. O amor pelo próximo. Não faço por causa do amor pelo próximo, por causa do amor a Cristo. Abnegação, renúncia em favor do próximo. Meu irmão que convive comigo, que anda comigo, que se relaciona comigo, é uma pessoa fraca na fé. Por amor a ele, porque em Cristo também morreu, eu não farei isso. Por isso Paulo diz, escandaliza meu irmão? Então eu não faço, porque escandaliza ele. Para mim não tem problema, mas para ele tem. Então por causa dele, porque em Cristo também morreu, e o amor por isso morreu, eu por amor renuncio. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Amém.